Queridos amados irmãos, quero fazer aqui meus agradecimentos, rápidas palavras. É uma alegria em poder retornar a esta casa de oração para contribuir com os irmãos na pregação do Evangelho. Deus abençoe todos vocês que decidiram estar aqui hoje, nesse grande culto de missões. Que o céu continue recompensando todos vocês. Eu quero louvar a Deus aqui pela vida do vosso pastor, que é o pastor presidente desta casa abençoada, que é o pastor Creio. Deus te abençoe, continue te conservando, te dando graça. E parece que o senhor está mais novo e mais bonito, né? Pastora não tem ciúme, né? Lá no mundo, quando alguém chama outro homem de bonito, eles falam que o negócio está meio estranho, né? Mas aqui dentro, quando você chama um homem de bonito, é porque ele tem o mesmo Espírito de Deus que você tem. Deus te abençoe, Deus abençoe a vida da pastora também, poderosamente. Missionária Cláudia, Deus te abençoe, muito obrigado pelo convite, sempre é uma alegria poder atendê-la. Deus te abençoe, conte com as nossas orações, leva um abraço para o homem de Deus e que Deus abençoe de forma poderosa. Pastor Joel é uma bênção, foi um canal de Deus. Pastor Joel é uma bênção que ele trabalha em várias áreas, é pregador da palavra, é UB, é profeta, é muitas coisas aí. Deus te abençoe. E as demais irmãs que fazem parte da liderança de missões aí. Deus abençoe todos vocês que estão aí envolvidos nessa magnífica obra para a glória de Deus. Queridos, me permita um pouco da atenção dos irmãos para me compartilhar um assunto de suma importância para todos nós. O capítulo de número 8 contém uma intensa conversa entre Jesus e os líderes religiosos da sua época. É bem verdade que essa conversa ou esse diálogo muito intenso, ele surge após uma grande multidão, e de fato era uma grande multidão. Havia ali uma grande multidão. E quando Jesus estava diante dessa grande multidão, Jesus estava sendo desafiado. Os líderes religiosos, eles decidiram fazer um desafio muito grande. E esse desafio que os líderes religiosos, que eram os fariseus, eles começam a desafiar Jesus acerca o que Jesus pensava acerca do pecado e acerca da salvação, porque todos nós conhecemos muito bem, aqueles que são leitores da Bíblia, conhecem muito bem o capítulo 8, a história daquela mulher que foi pega em ato de adultério. Levaram até Jesus no intuito de prejudicá-lo, perguntando o que Jesus achava, embora eles conhecessem o que a lei de Moisés falava, o que tinha que fazer, mas eles simplesmente
usa desafiar Jesus. E ele diz: ó mestre, nós queremos ouvir da sua boca o que é que o Senhor pensa a esse respeito, ou o que é que o Senhor acha. Se Jesus dissesse, pode apedrejar ela, pode matar, Jesus ia ser preso por ter cometido assassinato. Se Jesus dissesse, não pode apedrejar ela, de uma certa forma ele seria prejudicado porque estava descumprindo a lei de Moisés. Jesus, como é um homem inteligente, decide se curvar e começa a escrever no chão. E é interessante que quando Jesus começa a escrever no chão, Jesus está colocando no chão e está expondo no chão o pecado de todos aqueles que estavam com a pedra na mão para apedrejar. Após Jesus escrever o pecado de todos os que estavam ali, Jesus se vira para eles e diz assim: aquele que dentre vós está sem pecado, pode atirar, pode jogar. É interessante que eles não olham para o físico, eles olham para dentro de si. Eu creio que ali tinha algum coreano e eles são disfarçados. Eu creio que o primeiro a jogar a pedra no chão, saindo de fininho, quando os outros observar, Jesus torna a escrever de novo. Dessa feita, quando Jesus escreve, quando ele retorna, ele olha para a mulher e diz assim: cadê aqueles que estavam te acusando, que queriam te matar? Ela diz: Senhor, ninguém. Jesus disse: então também, se ele não fizer, então eu também não te condeno. Vai em paz. Isso aqui é só um resumo, para você entender. Vai em paz, só tem uma coisa: vai em paz e abandona a tua vida de pecado. Esse é um diálogo que Jesus tem. Só que, observe comigo, eles desafiaram Jesus sobre o pecado e sobre a salvação. Só que, em meio a essa conversa, em meio a essa transição de palavras, alguns que estavam no meio da multidão começaram a acreditar no que Jesus estava falando. Então perceba que no meio desta conversa, Jesus se vira para aqueles que creram nele, que é o versículo 30, e muitos que ouviram dizer essas coisas, creram nele. Para os que acreditaram, porque a palavra crer é acreditar, para os que acreditaram no que Jesus estava relatando, ensinando, versículo de número 31, Jesus vai dizer agora aos judeus que havia crido nele, é tipo isso: vocês estão acreditando em mim? Vocês confiam em mim? É isso? Vocês creem? Vocês acreditam? Então, para aí. Versículo 31. Jesus olha para eles e diz assim: se vocês permanecer firmemente nos meus ensinos, olha aqui,
no meus ensino, verdadeiramente serão meus. Bora lá, meus. Então divide esses 2 pontos aqui. Primeiro, se vocês permaneceres firmes nas minhas palavras. Ponto. Segura. Jesus está dizendo, se vocês crêem em mim, se vocês acreditam em mim, vocês precisam perseverar, vocês precisam se consolidar na minha palavra. Isso aqui é interessante. E eu preciso abrir um parênteses aqui, porque entre todas as vozes que ecoaram na história da fé humana, nenhuma voz ressoa com tanta firmeza e poder enquanto a voz de Jesus de Nazaré. Sim, observe que os seus ensinos não apenas interpretou a lei e os profetas, mas revelou o próprio coração de Deus. Então escute isso aqui. Quando Jesus ensinava a sua palavra, quando Jesus pregava a sua palavra, Jesus não fazia como os religiosos da sua época. Jesus não fazia como os líderes judaicos da sua época. Não. Jesus fazia diferente. Quer ver uma coisa? No capítulo de número 7, a partir do versículo 28 de Mateus, Jesus, no capítulo 5, Jesus ensina um grande sermão da montanha. Jesus ensina, e Jesus ensina sentado, porque há uma diferença entre ensino e pregação. Isso aqui, e essa parte não é minha. Não adianta eu querer ganhar algo em cima. Isso aqui é do pastor Joel. O pastor Joel diz que há uma diferença entre ensino e pregação. Ou seja, com o ensino você cria raiz. Com a pregação você aprende. 70% do ministério de Jesus era de ensino. Jesus mais ensinava do que pregava. Agora olhe para cá. No capítulo 5 de Mateus, Jesus está ensinando a multidão. Mas no versículo 28, capítulo 7, Jesus encerra a mensagem. E como é que a multidão está? A multidão está assim, ó. Pastor Creito, a multidão está assim, ó. Eu quero mais. Vou te provar agora. Se puder botar o versículo 28 no telão. O sermão encerrou. E pense no Jesus, que era um homem muito, muito ousado. Porque as cruzadas de Jesus não era só um dia, não. Tinha cruzada que durava 3 dias. Marcos capítulo 8, versículo 3. Jesus olha para a multidão e Marcos, ele diz assim: eu tenho compaixão dessa multidão, porque já está 3 dias comigo e eu não posso despedir ela de mão vazia, senão elas vão desfalecer pelo caminho. Agora Mateus capítulo de número 7, versículo 28. Jesus encerra o sermão. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Agora, olha o que diz a Bíblia. NVT. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com a sua palavra. Olha para cá, pastor Creito, a multidão está maravilhada. Só que se você ler só o versículo 28, você não vai entender por que ela está maravilhada. Então você tem que ler o 29. Versículo 29, pode colocar no telão. Pois ele ensinava com verdadeira
Meu Deus, com verdadeira alma, diferente dos mestres da lei. Os mestres da lei ensinavam coisas terrenas, Jesus ensinava coisas espirituais. Os mestres da lei ensinavam sobre morte, Jesus ensinava sobre vida. Os mestres da lei ensinavam sobre a lei de Moisés, Jesus ensinava sobre a graça redentora. Aleluia. Mas tem mais. Olha isso aqui. Jesus ensinava com autoridade. Olha para alguém e diga: Jesus ensinava com autoridade. Com autoridade. Esse era o ensino de Jesus. Mas eu preciso que você entenda algo interessante aqui. No capítulo de número 5 e o versículo de número 1, a Bíblia diz que Jesus está às margens do lago de Genezaré. Sim, Jesus está lá, versículo 1, e diz a Bíblia que grandes multidões começaram um empurrar o outro. Grande multidão começou a se apertar. Pastor, por que a multidão está se apertando? Por que a multidão está se empurrando um ao outro? Versículo de número 1. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu a uma encosta Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Olha só, estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões, o que, irmãos? Se apertavam, se empurravam em volta dele. Para fazer o quê? Para ouvir a palavra de Deus. Agora escute isso aqui, vai apertar um pouco, mas vai ficar bom. Eles estão apertando Jesus para ouvir? Não me critique, eu sei que está sendo filmado, mas não me critique pelo amor de Deus. O que eu vou falar aqui, eu sei, eu também gosto. Eu gosto dos cultos de campanha, eu gosto dos movimentos, dos cultos avivalísticos, eu gosto, eu amo, eu sou assembleano, eu sou aquele pentecostal clássico, eu gosto. Mas o que eu queria é que essas mesmas pessoas que têm força para participar do culto de campanha, dos cultos de avivamento, tivesse força para participar dos cultos de ensino da palavra. Vai apertar o negócio, mas vai ficar bom. Eu queria que essas mesmas pessoas que têm força para pular no congresso, para rodar no congresso, para rodar na campanha, para rodar no mistério, eu queria que elas tivessem força para estar permanente na escola bíblica, nos cultos de doutrina, nos seminários bíblicos. E permite-me falar uma verdade: nós temos mais emocionado do que edificados. Não, eu vou falar. Eu sei que aqui gosta da palavra, então lá vai. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós temos mais emocionados, apenas sentindo o cheiro da fumaça e está dizendo: é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo. Aí Jesus está dizendo: não, é só fumaça. Por que, pastor? Porque quem tem fogo, ele está na terça, ele está na quarta, ele está na quinta, ele está elevaia. Uraia, sebe, comácia. Então me ajude a pregar nesta noite. Pega na mão de alguém e diga: edificados. Edificados. Não é visitantes. Não, mais uma vez, edificados. Não é visitante, mas é plantado, é permanente, é constante, é inabalável. Eu estou pregando nesta noite para uma geração que, independente do vento da prova, ele está lá dizendo: eu estou enraizado, estou enraizado, estou enraizado, estou enraizado na palavra. Porque não tem como se tornar alguém referência
revelações sem antes ter passado pelo discipulado de Jesus. E eu preciso te falar uma coisa. A multidão estava querendo ouvir. E eu estou no primeiro ponto, onde Jesus disse: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras. Só que tem uma coisa. Nem todos gostam de Bíblia. Vou te provar. Nem todos gostam de mensagem bíblica. Ah, aquele pastor é muito frio, só pega a Bíblia. Não. Eu vou deixar para mim só na quinta, que é o culto do mistério, ou na quarta, que é o culto do profeta. Quer ver uma coisa? Coloca para mim João 6 e o versículo de número 60. Aqui, graças a Deus, não tem esse grupo. Mas em algum lugar tem esse grupo aqui, ó. João 6,60. E muitos dos seus discípulos disseram: sua mensagem é muito dura. Quem é capaz de aceitá-la? Olha só. Eles estão, Jesus, essa mensagem aí é muito pesada. Quem é que vai aceitar isso aí? Quem é que vai gostar disso aí? Isso aí é muito pesado. Tem que aliviar mais. Ah, mas aquele pregador bate demais, eu não gosto dele. Aquele pastor ali fala demais. Não é. Quer ver uma coisa? Coloca para mim, versículo de número, aleluia, 66. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Versículo de número 67. Olha para cá, por favor. Muitos abandonaram e já não andavam mais com ele. Olha para cá. Aí, como Jesus, ele sabe quem é seguidor e sabe quem é discípulo. Porque seguidor vem e vai. Discípulo, ele vem, mas ele fica, mesmo com problema, ele fica. Mesmo dando trabalho para o pastor, mas ele fica. Mesmo dando luta para a igreja, mas ele fica. Por quê? Porque ele sabe que o que Paulo falou em Filipenses capítulo 1:6, um dia vai se cumprir na vida dele. O quê? Aquele que em vós. Aquele que em vós começou a boa obra é fiel para terminá-la. Eu vou falar uma coisa aqui. Seguidor para vir, para dar trabalho, pode ir embora, meu filho. Vai. Agora discípulo, mesmo dando trabalho na luta, permanece. Por quê? Porque aqui que é lugar de tratar. Ai, ô glória. Aqui que é lugar de tirar carrapicho mesmo. Aqui que é lugar de curar ferida mesmo. Aí o que é que Jesus vai falar? Versículo 67. Então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: vocês não vão embora também? Vocês não querem acompanhar a manada também, que já está indo embora? Aí Pedrão no 68 levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós, ó glória? Para onde iremos nós, ó glória? Para onde iremos nós, ó glória? Se só o Senhor tem palavra,
palavra de vida eterna. Lá vai, levante uma da mão nesta noite. Só quem tem palavra que cura é Ele. Só quem tem palavra que liberta é Ele. Só quem tem palavra que transforma é Ele. Só tem palavra. Ela é paia, coma na. Pega na mão de alguém, por favor, pega. Pega que o negócio vai virar aqui. Pega na mão de alguém e diga: eu não saio, eu não arredo o pé. Pastor Creito, diga alto, Pastor Creito, se prepara, porque eu não te largo mais. O Iarapaquela é mais. Permita-me falar uma verdade. Nós temos muitos chamados, mas nós temos poucos discípulos. E eu quero entrar no segundo ponto para nós correr, para terminarmos. Repita comigo assim: verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Oh, glória. Olha isso aqui. Jesus está dizendo assim, ó: vocês vão ser meus discípulos se permanecer nas minhas palavras. Então não existe discípulo fora de Jesus. Eu posso pesar mais um pouquinho? Então não existe esse negócio de crente fora da comunhão da membresia. Não, a igreja lá no cu de missões não vai sentir nem a minha falta. Aí que se engana. Nós somos membros do corpo de... Se faltar um membro no seu corpo, você sabe, sim ou não? Agora é para cá, vai apertar um pouco, mas vai melhorar. Serão meus discípulos. A palavra discípulo significa aprendiz, aquele que está aos pés do seu mestre, aprendendo, sendo preparado. O discípulo, ele pode pregar como o seu mestre, ele pode orar como o seu mestre, ele pode andar como o seu mestre, ele só não pode ser maior do que o seu mestre. E eu preciso abrir um parênteses aqui e coloca para mim Amós capítulo 3, versículo 7. Diga comigo assim, ó: discípulo é servo. Ele está ali para servir o seu Senhor e fazer, repita, e fazer aquilo que o seu Senhor o ordena. Agora, olha isso aqui: certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma, olha só, sem antes revelar os seus planos, o segredo, aos seus servos e os... Qual é a palavra que vem primeiro? Nós temos mais profeta ninguém mais quer ser servo. Não sei se eu falei isso aqui, mas vou falar. Pastor Creito, cheguei e aí o irmão não me falou se ela era bispa, se ela era querubim, não me falou que era ela, só disse a agenda e tá bom. Aí eu, na minha humildade e simplicidade, eu disse: irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida da pastora. Ela se levantou da cadeira e disse: pastora não, eu sou bispa.
Meu nome é Bispa Janaílde. Aí eu não levantei o nível, eu abaixei mais. Eu disse: ô irmã, me perdoe. Eu tinha falado pastor, aí eu disse: ô irmã, me perdoe. Ela disse: o senhor abaixou mais o nível, o senhor agora está dizendo irmã. Porque é tão difícil nós entendermos que nós somos servo do servo. Pastor, o senhor é servo do servo? Sim. Jesus, sendo rei, ele se fez servo lavando os pés dos discípulos em João 13. Então, olhe para cá, como é um trabalho de missões. Discípulos, por ser um aprendiz, e nós, como discípulo de Cristo, nós estamos aprendendo todos os dias. E tem uma coisa: Jesus não nos tornou discípulos dele apenas para nós sermos uma árvore estéril, um rio sem água. Não. Coloca para mim João capítulo 15, verso 16. Esse é o propósito de você e eu estarmos aqui. Vocês não me escolheram, eu escolhi, e eu os chamei para ires, fazer o quê? E produzirem o quê? Frutos. E que fruto é esse? Duradouros. Frutos duradouros. Para quê? Para que o Pai lhes dê tudo o que pedires em meu nome. Eu fui chamado para gerar para o reino. Você foi chamada para produzir para o reino. Você foi chamado para plantar. Oh, glória a Deus. O próprio Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Pega na mão de alguém, por favor. Aleluia. Diga para ele: você tem um privilégio maior do que o privilégio dos anjos, porque os anjos quiseram pregar o evangelho, mas Jesus nos confiou e nos deu a responsabilidade. Então lá vai, a boca é sua, mas quem fala é Deus. A Bíblia que você carrega é sua, mas a palavra é de Deus. Lá vai, o campo está aí fora, mas você tem a semente, que é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Será que eu estou pregando para alguém que acredita nessa palavra nesta noite? Eu preciso ter na minha consciência. Eu preciso ter na minha consciência de que sem Jesus não tem colheita de alma. Diga para alguém: sem Jesus não tem colheita de alma. Aleluia. João capítulo 15, versículo 5. Ele vai colocar no telão, mas eu vou ler aqui para ganhar um tempo. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, quem permanece em mim e eu nele, produzirá muito fruto. Produzirá muito fruto. Pois sem mim
nada podeis fazer. Eu fico abismado, eu fico besta com alguns que se denominam renomados, batem num peito e diz: eu estive agora na região do Grande Marajó. Foram tantos marajoaras que aceitaram a Jesus. Eu fico besta com aquilo. Alguns dizem: eu estive agora na região do Amapá e foi 120 almas que se renderam. Eu estive agora na região da Venezuela e foi tantas almas. Aí eu fico em casa observando e eu digo: oh, mas é bobinho, é besta demais, é besta demais. Quanto tempo a igreja já não estava orando para Jesus salvar? Quanto tempo o pastor daquela igreja já não estava chorando para Jesus salvar? Aí o caba chega em 30 minutos de mensagem, prega: Jesus salva. O camarada diz: foi eu. Foi não, bobinho. É a igreja, é a igreja, é a igreja, é a igreja, é a igreja. Quer ver uma coisa? João capítulo de número 15. Aleluia. Não, perdão, João 16, versículo 20. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Segura, lá vai. A minha função como discípulo é só abrir a boca e pregar. A tua função como discípulo é só abrir a boca e pregar. E o que acontece? Quando tu prega, o Espírito Santo vai na frente e vai dizer: agora deixa comigo, o quê? É eu que salvo do pecado, da justiça e do juízo. Levanta a mão, porque isso aqui vai virar de cabeça para baixo agora. Deus está levantando jovens, Deus está levantando mulheres, Deus está levantando homens que não tem uma eloquência de um vernáculo, de um português clássico, não tem uma teologia da cristologia, da bibliologia, da pneumologia, mas ainda tem o Espírito de Deus. Ainda tem o Espírito de Deus. Cadê as missionárias? Cadê os missionários? Deixa eu ver. Oh glória, oh glória, oh glória. Pastor, estão dizendo que eu tô doida. Pastor, estão dizendo que eu tô doido. Pastor, estão dizendo que eu tomei a decisão errada. Esse negócio de crente. Eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para você. Deus está bradando do céu e está dizendo: vai ter fruto, vai ter fruto, vai ter fruto, vai ter fruto. Enquanto tu canta, ele cura. Enquanto tu prega, ele salva. Então sacode esse irmão agora do seu lado, vai, diga para ele: abre a tua boca, porque há uma trombeta de Deus. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente, na minha linguagem, serão grandes ganhadores de almas. E pelo amor de Deus, se você não vai, não fique no caminho de quem está indo. Se você não vai, pelo amor de Deus, não critique quem está indo. Se você não faz, pelo amor de Deus, não calunia quem está indo. Se você não faz, pelo amor de Deus, não faça panelinha para querer tirar quem está indo. A obra de Deus, e eu já vou encerrar.
Alguém leu aqui o verso 32. Diga bem alto: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora é para cá. Jesus está dizendo assim, ó. Porque eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Ó. Primeiro, olha bem para cá para você não esquecer isso. Você pode até anotar. Isso aqui serve até para você pregar. Anote isso aqui. Primeiro, Deus chama. Vou falar bem passado mesmo para você entender. Primeiro, Deus chama. Segundo, Deus separa. Terceiro, Deus escolhe. No quarto, Deus capacita. E no quinto, Deus envia. Olha para cá, olha para cá. Conhecereis? Jesus está dizendo assim, ó. Primeiro, vocês vão permanecer. Segundo, vocês vão se tornar meu discípulo. Tem um processo. Depois que vocês se tornar o discípulo, vocês vão me conhecer. Conhecereis a verdade. Ele é a verdade. Ele está dizendo, vocês, eu sou a verdade. Vocês vão me conhecer. Vocês vão me conhecer. E depois que vocês se conhecerem, o que é que acontece? E eu, que sou a verdade, eu vou libertar vocês por pastor Creide pregou, por completo. Quem já leu? Então é por isso que aquilo ali tem água no tornozelo, né, Joel? Água no tornozelo. Vamos lá, vai subindo, né? Água no tornozelo. Aí tem água na canela. Aí vai para o joelho. Aí depois vai para a cintura. Aí vai para o pé do pescoço. Aí chega um momento que não pode mais nadar. Escute uma coisa aqui. Escute uma coisa. Nunca queira sair para o campo missionário sem antes você ter passado por um preparo missionário. O mesmo Jesus que disse em Marcos, capítulo 16, 15, ide por todo mundo, e pregai, foi o mesmo que disse em Atos 8, 1, ficai na cidade, até que do alto. Meu irmão, ficar está relacionado em preparo. É por isso que tem muita gente indo, aí quando volta chega triste. Mas para nós fecharmos aqui, repita comigo assim, ó, verdade. Diga comigo assim, ó, há 4 verdades. Quem está olhando essa mesa aqui, eu sei que de lá não, mas vocês estão olhando esses 4 pés aqui, não estão? Não tem 4 pés essa mesa? Então aqui há 4 pilares da verdade. Olha isso aqui. A primeira verdade é Deus. Deus é a verdade absoluta. A segunda verdade, Jesus disse o quê? E o Espírito da verdade, que o mundo não pode. A terceira verdade, Jesus. Ele disse, eu sou a pastor, e a quarta verdade. Levante a sua Bíblia. Nós temos a quarta verdade escrita. Verdade Deus, verdade Espírito, verdade Jesus, verdade escrita. E todas as escrituras é divinamente inspirada por Deus para quê? Útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a edificação também. Eu encerro agora com vocês. Se coloca de pé, por favor. Olha para cá. Discípulos de Jesus não se manda.
de Jesus. Vem para cá. Paulo foi muito enfático, ele disse assim: eu não vivo, mas eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Resumo agora. Antes do Pentecoste, discípulo era tudo medroso. Só tinha um que era valentão. Se o negócio desse, ele cortava o pescoço. Pedro era muito doido. Só que tinha um também. A gente só fala que ele é o discípulo do amor, que é João, mas João também era meio sanguinário. Certo dia ele disse: Senhor, tu quer que nós oramos e desça fogo do céu e consuma logo todo mundo? Ele disse: rapaz, tu vai ser agora chamado filho do trovão. É o discípulo do amor, mas teve hora que ele disse: eu quero matar agora, eu quero incendiar logo toda a Samaritana, Samaria, acaba com tudo. O que é que eu quero falar com isso? É que Jesus, por intermédio dos seus ensinos, Ele nos convida a renunciar a nós mesmos e tomar a cruz diária. Quer vir após mim? Quer? Então negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Ele está dizendo: não vai ser fácil, vai ter momento difícil, mas vocês também serão auxiliados. Mateus 28, se não me falha a memória, e o versículo, rapidinho, coloca bem aqui rapidinho, que eles já vão cantar, só para me fechar com esse aqui. Mateus 28 e 19, aleluia. Olha só: portanto vão e faça discípulos. Podia estar escrito assim, ó: vão e faça seguidores, né? Portanto vão e faça discípulos de todas as... Olha, rapaz, olha o que ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, olha isso aqui, é muito forte. Versículo 20. Ensine, meu Deus, ensinem esses novos discípulos, novos convertidos, palavra, ensino, a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Jesus está dizendo: o que vocês já aprenderam de mim, o que vocês já receberam de mim, agora vocês vão ensinar aqueles que vocês vão ganhar também para o reino. E lembre-se disso: estou sempre convosco até a consumação dos séculos. Eu quero fazer um desafio aqui, como é missões, mas por favor, só saia do seu lugar se você realmente quer isso. Se você realmente quer isso. Pastor, o quê? O que é, pastor? Eu quero chamar aqui alguém, quem quiser. Se você tem certeza, eu quero chamar aqui alguém que está disposto a largar as redes, como Pedro fez, largou as redes e começou a seguir ele. Mas eu estou chamando você para algo maior aqui. Não é eu que vou fazer, mas é Jesus. Eu quero chamar alguém corajoso aqui nesta noite, que está disposto, aleluia, a
fazer o que Tomé fez. Pastor, eu conheço que Tomé é incrédulo. Não. Tomé também tem uma qualidade muito linda. João capítulo 11. Aleluia. Eu estou chamando você para ter esse espírito aqui, ó. Versículo 16. E Tomé, apelido de Dimos, disse aos outros discípulos: nós vamos com ele até o fim. Se for para morrer por ele, assim seja. Oh, glória a Deus! Eu quero chamar alguém que quer se tornar pastor. Eu já sou um discípulo. Não. Eu estou chamando você para ser um discípulo, aquele discípulo genuíno. Aquele discípulo genuíno que está disposto, faça sol, faça chuva, aconteça o que acontecer, mas você sempre vai estar disposto, mesmo sangrando, mesmo chorando, mesmo na dor, mas você vai estar disposto a estar sempre nos pés dele, dizendo: Senhor, eu decidi me tornar discípulo, então aconteça o que acontecer, eu não saio mais da tua aba. Eu quero chamar o primeiro corajoso aqui agora. Eu conto um. É rápido também, não insisto. Isso aqui é para quem tem coragem. Eu já conto um. Eu já conto dois. Eu vou contar três. A banda vai cantar, o pastor Creito vai fazer o apelo e Deus vai nos abençoar. 2,5. Eu quero chamar alguém aqui nesta noite que está disposto a se doar para a obra de Deus, para o reino de Deus, que está disposto a ser um contribuinte na obra missionária. Se tem esse corajoso aqui, eu convido você agora, sai do teu lugar, por favor. Eu conto 2,5. Eu conto 3. Não tem ninguém? Tem alguém para Jesus nesta noite? Alguém que quer ser marcado nesta noite com a identidade do céu? Saia do seu lugar agora, jovem. Oh, glória. O céu está chamando alguém nesta noite. O céu está chamando alguém nesta noite. O Espírito de Deus, assim como muitos creram nele, e ele disse: vocês só serão meus discípulos se permaneceres na minha palavra. Cadê a primeira pessoa para Jesus, se estiver aqui nesta noite? Pastor, eu quero me reconciliar, então venha. Pastor, eu quero aceitar a Jesus, então venha. Essa é a oportunidade. Aleluia. Levante as suas mãos. Eles vão louvar agora. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Onde só